Sejam todos bem-vindos ao canal Rico Dinheirinho. Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu quero te dar as boas-vindas. Esse canal que eu criei com o objetivo de falar sobre dinheiro, falar sobre finanças. É algo que nós lidamos todos os dias em nossas vidas, mas será que de fato nós temos um entendimento sobre o dinheiro? Algo que a gente escuta desde quando nós nos entendemos por gente. É importante que a gente tenha pelo menos o básico do conhecimento. Não sou nenhum expert sobre o assunto, mas tenho buscado. Há alguns anos eu tenho me interessado sobre esse tema, sobre a parte de educação financeira, sobre o valor do dinheiro em si, e eu espero que vocês possam também aprender. Esse é o objetivo desse canal. Quero trazer semanalmente aqui vídeos com temas variados, para que a gente possa aprender juntos o básico sobre esse tema que é tão importante, que é o dinheiro, que são finanças, que é educação financeira e etc. Então, como primeiro vídeo desse canal, como primeiro tema, eu quero falar para você sobre as 5 lições de um livro muito bom que foi a virada de chave na minha vida, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Você já deve ter ouvido falar, talvez nas suas pesquisas aí no YouTube, em algum momento você se deparou com esse brilhante livro Pai Rico, Pai Pobre. Confesso para vocês, é um livro básico, para quem já leu e quem ainda não leu, saiba que é um livro básico, são assuntos básicos, mas é incrível que o básico, como diz o ditado básico, o básico precisa ser dito, É incrível como ele traz um básico que é aquilo que a gente precisa saber de verdade, que nos mostra que a gente tem algumas deficiências com relação ao conhecimento sobre dinheiro e sobre finanças. Então, antes de mais nada, você vai ver a vinheta do canal pela primeira vez. Vamos lá, roda a vinheta. Então vamos lá, então iniciando falando aí sobre as 5 lições que eu aprendi com o livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu espero que você também aprenda, não são somente essas 5 lições que tem no livro, o livro tem inúmeras lições ali que ele com certeza vai te ensinar, mas eu considero para mim que foram as principais, e eu acredito que para você também vai ser de grande ajuda cada item aí que a gente vai falar. O livro Pai Rico, Pai Pobre, então, ele foi lançado em 1997. Ele já vendeu em todo o mundo 26 milhões de cópias. O autor desse livro é um cara muito conhecido também no mercado financeiro. Ele tem um destaque muito grande com relação a esse tema, que é o Robert Kiyosaki. Então, o Robert Kiyosaki nasceu em 1947 no Havaí. Ele é filho de um professor universitário e ele se baseou na própria vida dele, nas próprias experiências para escrever esse livro. E ele vai falar justamente sobre 2 mentores que ele teve ao longo da vida dele, principalmente ali infância, adolescência, onde ele cita bastante no livro, que são esses 2 parâmetros, esses mentores, que seria o pai rico e o pai pobre representando o pai dele, e o pai rico, que é o pai de um grande amigo dele, que era o Mike, que ele cita o tempo todo durante a obra. Então, o intuito desse livro é mostrar como a mentalidade dele foi mudando à medida que ele ia conhecendo e comparando o pai pobre, que era o pai dele, e o pai rico, que era o pai desse amigo Mike. Então, é muito interessante com relação a essa comparação dos 2 pais, o pai rico e o pai pobre, que ao longo do tempo ele vai entendendo um pouco mais sobre o que é o dinheiro em si e sobre algumas diferenças de mentalidade. E tá aí a primeira coisa, eu sempre tive muito preconceito com o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu confesso para vocês que eu não queria ler, eu ficava assim, caramba, eu sou pobre, que preconceito é esse? Pai rico, pai pobre? Qual o problema do pai ser pobre? E é interessante que quando você começa a ler, e quando eu quebrei um pouco esse preconceito, eu comecei a ler o livro e eu vi que na verdade ele não falava sobre pessoas serem pobres ou serem ricas, e isso ser um problema, a diferença, enfim, nada disso. Ele estava falando sobre mentalidade. E aí está a primeira lição que eu aprendi com esse livro, que é essa diferença.
da mentalidade pobre com a mentalidade rica. E isso é importante porque quando a gente fala em mentalidade pobre e mentalidade rica, a gente vai perceber que o livro quer nos falar que a mentalidade pobre, ela busca constantemente o gasto, ela foca em gastar e gastar tudo aquilo que ela conquista, tudo aquilo que ela recebe como valor financeiro, ela simplesmente, dentro daquelas suas necessidades, ou muitas vezes além das suas necessidades, ele acaba gastando e ficando sem nada. E uma mentalidade que está sempre endividada, sempre buscando mais e se enrolando cada vez mais em dívidas e cada vez tendo menos dinheiro enquanto o tempo vai passando. E quando a gente fala da mentalidade rica, é justamente aquele tipo de mentalidade que enxerga o dinheiro como um valor não só no curto prazo, não só naquilo que eu tenho no momento, mas no longo prazo. E não só enxerga o dinheiro como aquele fator que tem a capacidade de suprir algo naquele momento, mas que ele poderá te gerar riqueza ao longo do tempo. Planejando, principalmente. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas o planejamento é primordial para que você possa desenvolver uma mentalidade do que o livro nos fala, né, sobre essa mentalidade rica. Então, sem preconceito, né, quando eu entendi, espero que esteja claro para todos, quando o livro Pai Rico, Pai Pobre ele nos traz, né, esse tema, né, e até esse título que é um pouco forte, ele está falando justamente sobre mentalidade pobre e mentalidade rica. E dentro dessa mentalidade, dessa diferença, a gente vai ver algo importantíssimo que é sobre a corrida dos ratos. Não sei se você já viu ou em algum momento ouviu falar sobre isso, é um tema que é falado dentro desse livro, A Corrida dos Ratos. Tem um vídeo muito interessante no YouTube, se você for lá e pesquisar aqui dentro da plataforma do YouTube, você vai ver um vídeo com o título de Happiness, Felicidade. E ele é um ratinho, né? É muito legal, talvez eu coloque aí a imagem, né? Não sei com relação a direitos autorais, mas acredito que a imagem tem como eu colocar para vocês verem, né? Assistam, eu recomendo que vocês assistam, que é bem interessante. E nesse vídeo você vai ver lá um rato, né? E ali mostra ele no início da jornada dele como um trabalhador, né? E a gente percebe que quando a gente fala de corrida dos ratos, vocês já viram um ratinho, né? Desenhos, filmes, correndo em uma rodinha, né? E ele está ali meio que preso, né? Ele continua correndo, talvez na busca ali de conseguir fugir, e ele não sai do lugar. E essa é a corrida dos ratos quando o livro traz para a gente, da pessoa que trabalha, que ela ganha o seu dinheiro, e enquanto ela trabalha e ela vai conquistando aquele valor financeiro, a seguir ela já gasta tudo, ela já se endivida, ela já faz muitas contas, adquire bens de forma exagerada e o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, consequentemente a pessoa precisa trabalhar mais e aquilo vai virando um ciclo. A gente percebe constantemente com relação à necessidade do consumo, lógico, é inerente, a gente tem os consumos básicos, mas quando eu falo consumo da corrida dos ratos é muito além. É além daquilo que é o básico, é além daquilo que é o necessário. Cada vez mais a pessoa tendo que trocar por um carro melhor, buscar roupas e roupas cada vez mais caras. Esse vídeo fala muito disso, muito legal, recomendo que você veja. E o livro ele vai abordar isso de forma muito enfática. E uma coisa que é interessante é que esse padrão ele se repete independente da faixa salarial. Independente de quanto a pessoa ganha, esse padrão da corrida dos ratos ele vai se repetir. Porque muitas vezes a pessoa quer ganhar mais para suprir cada vez mais um gasto que ela está aumentando, né? Então, ela tem um padrão de vida, ela começa a ganhar além daquilo e ela, ao invés de ter então a base, né, estruturada, não, ela acaba gastando cada vez mais alto. Então, não importa quanto a pessoa ganha, essa mentalidade, né, que nos faz ficar na corrida dos ratos, ela tem que ser rompida. E outra coisa que é super importante quando a gente fala da mentalidade rica, quando a gente está na corrida dos ratos e eu adquiro cada vez mais bens, como eu disse, além daquilo que é o necessário muitas vezes, só porque tem uma propaganda ou algo está me estimulando a comprar aquilo que depois eu paro e penso, caramba, não era nem para me ter comprado, eu comprei, né, no momento de emoção, eu troquei por um celular mais novo, eu comprei e financiei um carro. Aí está
o start com relação a essa mentalidade. Esses bens, eles vão gerar cada vez mais dívidas, ele vai comprometer cada vez mais o seu dinheiro. Aí a gente chega em um momento que a gente fala, caramba, eu estou sem dinheiro, chegou já o final do mês, eu estou sem nada. E a gente está tão preso nessa corrida dos ratos que a gente não percebe que, na verdade, ao longo do tempo, foi gastando, e aquilo virou uma bola de neve. Tá certo? Então, é muito importante. A gente vai ver mais à frente os outros itens que vão nos mostrar o básico para que a gente possa fugir disso, né? E é isso que eu quero desafiar vocês, a cada um de vocês, nesse vídeo. Quando a gente fala da corrida dos ratos, a gente precisa, então, como eu disse, sair, buscar a forma de sair. Eu acho que o principal disso é o conhecimento. Se formos voltar aí na memória, não sei quantos anos você tem que estar, você que está assistindo esse vídeo agora, talvez você ainda está no ensino fundamental, é uma criança, talvez você ainda está no ensino médio, né? Está na fase ali da adolescência para a fase adulta, ou você já está na faculdade. Né? Todos nós pensamos, o que eu vou ser, né? Quando eu crescer, quando eu ficar adulto, qual vai ser a profissão que eu quero? Essa pergunta, ela demanda uma série de possibilidades, uma série de coisas, né? Não é tão fácil ter essa resposta. E a gente não tem certeza, de fato, o que a gente vai ser, qual que vai ser a nossa profissão. Mas a única coisa que a gente tem a certeza que, qualquer que seja a profissão que a gente escolha, a única coisa que a gente vai lidar, e todos de forma igual, é o dinheiro. Não importa se eu seja um médico, um engenheiro, um professor, um advogado, qualquer que seja a minha profissão, a única certeza que eu tenho é que eu vou lidar com dinheiro. E será que a gente aprende isso na escola? Será que a gente aprende sobre isso na faculdade? E o livro ele traz isso para a gente de uma forma muito forte. Quando eu li sobre isso, realmente abriu a minha mente. Caramba, educação financeira. O que eu sei de fato sobre dinheiro? Eu acho que tinha que ser o principal. Tinha que ser disciplina de escolas, tinha que ser disciplina de faculdade, tinha que ter um básico falando sobre educação financeira. Porque não importa qual profissão eu tenha, eu vou receber um valor onde aquele valor vai servir para o meu sustento, para o sustento da minha família. E como eu estou lidando com esse tema, que é a única certeza que eu tenho na vida, que é o que eu vou lidar, né? Que é o dinheiro. Então, o livro ele vai falar muito forte sobre essa parte para a gente, como é importante a gente adquirir conhecimento referente à educação financeira. Como eu falei, é o objetivo desse canal, falar sobre educação financeira de uma forma básica, pelo menos nesse início, né? Espero que eu evolua com o tempo, que eu possa trazer cada vez mais assuntos variados aqui para vocês, mas é importante que a gente busque o conhecimento com relação ao dinheiro, o conhecimento com relação à parte da educação financeira. Eu acho que se a gente for pensar aqui com relação à educação financeira, o primeiro ponto, né, antes que a gente se aprofunde, e não é o intuito da gente se aprofundar, é ser básico mesmo, dentro do que eu tenho, do que aquilo que eu recebo, eu preciso ter um planejamento. Porque qual que é o intuito? É que aquilo que eu receba supra as necessidades daquilo que eu vou gastar. Como que eu vou saber se eu vou ter um valor suficiente para suprir se eu não sei o que eu gasto? Então, primeiramente, é necessário que eu planeje, que eu saiba os meus gastos e que eu consiga ter um planejamento a médio e longo prazo. Que eu pense não só nesse momento, nesse dinheiro que eu estou gastando agora, mas que eu tenha um planejamento que, de uma forma básica, ele consiga me mostrar, né, como que está sendo os meus gastos, né, e o que eu preciso fazer para que eu consiga me manter. Outra coisa que é importantíssimo também dentro da educação financeira, que não nos é falado, é sobre o poder dos juros. E isso é um problema. Muitas vezes entramos em um financiamento de um carro. Quantos aqui já compraram, né? Eu já comprei, eu fiz um consórcio de um carro no passado, mas tem gente que não só faz consórcio, faz financiamento, né? E não é um problema, mas muitas vezes a pessoa não tem nenhum entendimento que aquele carro que ela está comprando, que talvez ali está valendo um carro popular hoje no Brasil, de popular não tem nada, né? Que é caríssimo, mas talvez você pague 50, 60 mil num carro popular, e quando você vai para o financiamento, aquilo lá está 2 vezes, quase 3 vezes o valor do carro. E quando você colocou na ponta do lápis, talvez, ali o seu gasto, você não planejou gastar 2, 3 vezes aquele valor. Você pensou, quando viu no anúncio, né,
talvez de um seminovo, ou talvez até de um carro novo que você estava pesquisando, você não pensou qual que seria o preço do financiamento. Então é um grande problema, os juros. Os juros, quanto mais financiamentos e parcelamentos com juros a gente entre, mais aquilo vai minando. E eu estou falando aqui para pessoas que, assim como eu acredito, são pobres, né? Quando eu pensei no nome para o canal, né, coloquei Rico Dinheirinho, eu poderia muito bem ter colocado o nome de Primo Pobre, né? Só que o Primo Pobre já existia. Talvez Vizinho Pobre, né? Mas eu acho que ia ficar clichê demais, eu preferi colocar Rico Dinheirinho. Mas o intuito é, eu sou pobre, gente. Então, como principalmente nós, pessoas, né, que não têm grandes quantidades de dinheiro, vamos lidar com isso, né? Cada vez mais a inflação lá nas alturas, cada vez mais, pensa bem, né? Antigamente eu ganhava R$ 1 do meu pai, eu conseguia comprar muita coisa, né, com R$ 1, né? Guardado as devidas proporções aí. Pensa o que você compra hoje com R$ 1, com R$ 10. Ou seja, o dinheiro que a gente tinha antes, o poder de compra é totalmente diferente de hoje. O que R$ 10 comprava hoje não compra. Comprava ontem, né? Comprava antigamente, não compra hoje. E isso é o que? Simplesmente a inflação. O nosso dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. E é muito importante que a gente saiba disso. E ao mesmo tempo também a gente tem uma outra coisa que o livro também nos mostra, que é o poder dos juros compostos. Eu sempre, quando eu falava em juros, eu só pensava em algo ruim. Os juros é algo para me tirar dinheiro. Ele vai me cobrar um valor acima daquilo que eu comprei, né, para que eu possa pagar ao longo do tempo, né, em parcelas por meses. Mas também os juros compostos, aí, na verdade, esse é nosso aliado. Porque os juros compostos, ele tem o poder de pegar um valor que você tem, que possa ser investido, né, e é colocado para rendimento, e aquilo ali com o tempo ele vai virando uma bola de neve, ele vai virando algo a seu favor que vai gerar um valor para você, né? Então é importante a gente entender como são ruins os juros aplicados como taxas, né, sobre bens que a gente adquire, e também o poder que os juros compostos têm sobre a nossa vida, né? De cada vez mais conseguir enxergar os nossos olhos para colocar um valor referente, né, seja, não vou falar de poupança, né, mas muita gente coloca, eu comecei pela poupança, eu não tinha entendimento, né, mas pelo menos é um valor que está ali parado e que está gerando um valor de rendimento, né, para você. A gente vai aprofundar mais, né? Poupança é legal, mas nosso intuito não é poupança não. Show de bola? E antes que eu me esqueça, já ouvi falar sobre esse termo, reserva de emergência? Quando a gente fala em educação financeira e planejamento daquilo que a gente ganha, acho que o básico é saber quanto que a gente gasta por mês. E assim, vamos supor, se desse algum problema agora, eu perdesse meu emprego, eu perdesse a minha fonte de renda principal nesse momento, qual seria o valor que eu precisaria para me manter no mês, para me manter em 2 meses, em 3 meses? A ideia é que a reserva de emergência para aqueles que estão empregados, né, que têm uma carteira assinada, que têm um emprego em regime CLT, é que tenha um valor suficiente para suprir pelo menos 6 meses do seu custo de vida, né, o seu e de sua família. Essa é a reserva de emergência. Então é importante, é o pontapé inicial para que a gente tenha uma vida financeira saudável, é fazer isso, é conseguir uma reserva de emergência para que você tenha uma base e caso aconteça algum problema você esteja respaldado, resguardado com aquilo, né? Você consiga se manter por alguns meses, aí como eu disse, para quem tem emprego em regime CLT tem que ser no mínimo 6 meses, e para quem não tem, quem é um trabalhador autônomo ou tem um negócio, é um empreendedor, pelo menos 12 meses. É muita coisa, sim, mas é importante que a gente tenha isso em mente para pensar, porque as consequências depois, né, que algo acontece que a gente não está esperando, podem ser devastadoras. Isso pode fazer as pessoas perderem noite de sono e chegarem a fazer loucuras por causa do dinheiro, né, por causa da falta do dinheiro naquele momento. Mas se você tem uma reserva de emergência, que ele te dá mais clareza para pensar, né? Perdi meu emprego aqui, mas tem alguns meses, vou procurar um emprego e ali eu vou ter um tempo maior e uma calma maior, uma paz maior, né? Vamos dizer assim, para poder lidar com esse momento. Show de bola? Então, reserva de emergência é um tema que a gente vai ver nos próximos
vídeos, com certeza eu vou trazer esse tema aí pra gente. Então, quando a gente fala em educação financeira, que foi a terceira lição, né, que eu aprendi e que eu queria que vocês também vão aprender com esse livro, a gente vai para o quarto ponto, a quarta lição que eu aprendi. Se eu entendo o que é educação financeira, o básico, e a importância da educação financeira nas nossas vidas, no nosso dia a dia, tem dois pilares aí dentro da educação financeira, que é o conhecimento sobre ativos e passivos. Já ouviram falar sobre esse termo? A grosso modo, explicando o que seria ativo. Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Simples assim. Vamos pensar no investimento. Talvez você investe ali no CDB. Talvez você não investe no CDB, mas colocou o seu dinheiro ali num banco digital que você ouviu falar que rende 100% do CDI. Aquilo ali coloca mensalmente um valor sobre esse dinheiro que você está deixando alocado naquele lugar. Que é aquilo que eu falei lá dos juros compostos, que são muito importantes. Outra forma também de ativo são imóveis. Talvez você tenha imóveis que você aluga, você deixa para alugar, isso também coloca uma renda no seu bolso. Então, são valores que você recebe sem que você precisar fazer muito esforço. Eu fui dormir, estou dormindo ali e aquilo ali está gerando dinheiro para mim sem eu estar fazendo nada. Então, o ativo ele coloca dinheiro no meu bolso. E o passivo é aquilo que retira dinheiro do meu bolso. Por exemplo, dívida. O financiamento de uma casa, o financiamento de um carro, uma casa de 185 mil que alguém comprou, quando ela financiou, ela fez o Minha Casa Minha Vida, ela vai pagar quase o dobro daquela casa. Então ela vai pagar um valor muito mais alto. Não que a pessoa não tenha que fazer financiamento, como eu disse, tem que ter planejamento. Afinal de contas, como eu disse, eu sou pobre. Eu mesmo fiz um financiamento de casa. E até vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, que foi muito importante na minha vida. Mas você tem que ter um pensamento de planejamento para médio e longo prazo. Será que é interessante eu entrar em um financiamento de um imóvel, sabendo que eu vou pagar ele por 35 anos e sabendo que eu vou pagar o dobro ou mais do que o dobro daquele valor? Eu acredito que não é tão interessante. É importante que a gente entenda e tenha uma visão de médio e longo prazo. A última lição que eu vou colocar aqui é algo que eu achei muito interessante. Eu estava vendo o livro e tem já um dos últimos capítulos lá, antes da conclusão, tem algo escrito lá que me chamou a atenção. Falava assim, haja. Então, a quinta lição que eu aprendi com esse livro é sobre me mover. Então, mova-se. Como assim mova-se? Coloque em prática. Eu percebi que, assim, por volta de 2018, eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse tema de educação financeira. E ali foi aquele momento do boom dos canais sobre finanças aqui no Brasil. A gente tinha ali o Me Poupe, da Natália Arcuri, a gente tinha ali o próprio Primo Rico, do Thiago Negro, e alguns outros canais aí sobre finanças. Depois, um pouco mais para frente, veio o Primo Pobre também, que tá muito em alta nesses últimos anos aí. Então, quando veio o boom desses canais, eu comecei a absorver um pouco desse conteúdo. Era muito legal ver sobre aquilo, mas faltava algo. E foi quando eu entendi, eu precisava colocar aquilo em prática. Eu falei que eu também fiz um financiamento de casa, e quando eu entrei nesse financiamento, eu sabia qual que era o salário que eu tinha naquele momento, a minha fonte de renda, e eu pensei, eu vou entrar nesse financiamento, mas eu não quero ter que pagar durante 35 anos. Meu objetivo é me planejar para que isso possa acontecer de forma antecipada. E esse foi o meu objetivo. Mas, quando eu comecei, meu financiamento ele tinha ali uma parcela de por volta de quase R$1.500. Caramba, aquilo era muito pesado. E eu ficava pensando como eu faço. E assim, eu falo para vocês, gente, eu creio que todos aqui podem também ter esse mesmo pensamento. Quando eu estava trabalhando, e eu sabia que eu tinha um financiamento tão alto, cara, isso me dá uma pressão muito grande no trabalho. Eu ficava preocupado, e se eu sair dessa empresa, como que vai ser? Como que eu vou conseguir arcar com esse gasto? Eu precisava fazer algo. Foi quando me caiu a ficha. Eu preciso me mover, eu preciso fazer algo, eu preciso colocar isso em prática. E eu lembro lá atrás, que foi uma das minhas primeiras atitudes, eu
tem um vizinho, né? Eu ficava reparando esse vizinho, é uma pessoa que é empreendedor, ele tem uma boa condição, mas o carro dele era muito simples. Eu olhava, por que esse cara não troca de carro? Por que ele não adquire um carro talvez melhor? E ali eu percebi que ele tinha esse carro simples, ele tinha um empreendimento, ele tinha a casa dele, ele tinha outros imóveis ali que ele alugava, e eu entendi então que ele tinha outras fontes de renda e ele tinha formas de ganho passivo, né? Ele conseguia fazer dinheiro de outras formas, né? E passou um tempo, eu entendi, eu preciso dar um passo atrás, né? Eu nunca tive condições de comprar um carro novo, né? Mas eu tinha um carro relativamente com um preço um pouco mais alto para a época. E eu pensei assim, o que está valendo, né? Eu estar com eu estar com financiamento de uma casa, que é importantíssimo, né? Mas eu estou com esse carro que tem um valor um pouquinho mais elevado. Será que eu poderia estar com um outro carro com um custo um pouco mais baixo? Para mim poder talvez reverter isso para o abatimento do financiamento, e foi isso que eu fiz. Certo dia eu decidi, conversei com minha esposa, é importante que o casal ele converse, eles falem sobre esse assunto. A gente vendeu o carro e posteriormente, né, já estava no ano ali que eu já tinha 2 anos de financiamento, eu consegui utilizar o FGTS para amortizar o meu financiamento. Então eu lembro que vendendo o carro, amortizando o financiamento, já caiu bastante, né? O meu financiamento, que era 1.500, quase 1.500, caiu para 800, já deu uma aliviada muito grande naquele valor que eu pagava mês a mês. Isso vai ser, a gente vai ter um próximo vídeo para falar sobre esse assunto, eu não quero aprofundar nisso, mas quero falar para você sobre essa mudança de chave, que ela é importantíssima e que é colocar em prática, né? E foi isso que eu fiz e me ajudou muito, né? Eu lembro que eu adquiri um carro mais simples, né? Não tinha, né, um retrovisor elétrico, né? Não tinha vidro, né, elétrico nas 4 portas, mas como que aquilo me deu uma paz? Era um carro mais barato, com IPVA mais baixo, com valor de seguro mais baixo, e aquilo ali com certeza foi um divisor de águas, né? A gente conseguiu pagar a nossa casa muito rápido, né? Um pouco mais rápido do que a gente imaginava, né? Eu não vou detalhar aqui ainda, né? Bom que você vai ficar curioso aí, curioso e curiosa, né? Para o próximo vídeo que a gente falar sobre esse tema do financiamento habitacional. Creio que vai ser muito importante. Então, dentro desse Mova-se, o que eu quero falar para vocês? Primeiro de tudo, mapeie seus gastos. É importante que você saiba qual que é o seu custo mensal. Então, pelo menos o básico, né? Inicialmente. Eu preciso saber o que são os meus gastos fixos. O que você tem de gasto fixo? Exemplo, conta de água, conta de luz, conta de internet, alimentação, né? Quanto que eu, em média, gasto com alimentação, né, com o supermercado. E você, talvez, assim como eu, vai perceber. Quando eu coloquei no papel, né, os meus gastos, me assustou o gasto com alimentação. Talvez você também vai se surpreender. Por que eu falo isso? Mapear é o primeiro de tudo. Você sabendo aquilo que você tem, que você não consegue diminuir. O que eu não posso reduzir são os meus gastos fixos, né? Exceto dentro da alimentação. Dentro da alimentação você vai perceber que pode ser que você consiga substituir alguma coisa, né? Talvez reduzir, né, a alimentação fora, talvez não parar de ter, né, mas conseguir controlar de forma que você consiga fazer isso de uma forma mais sustentável, né, de forma que não leve todo o seu dinheiro do mês. É muito ruim você chegar ao final do mês e falar, estou sem nada. É importante que a gente tenha pelo menos algo ali, né, inicialmente. Outro ponto, gente, importantíssimo, é criar metas. Depois que você mapear os seus gastos, faça o seguinte, crie uma meta. Eu preciso de pelo menos que sobre de 5 a 10% da minha renda mensal, que ela não seja gasta, né, totalmente. Então, pelo menos esse é o desafio. Depois que você mapear os seus gastos, você tem esse desafio de fazer sobrar de 5 a 10% do valor que você tem. Isso é impossível? Claro, gente, a gente está falando aqui, a gente está no Brasil, inflação lá nas alturas, a gente vai no supermercado, está tudo muito caro, a gente sai ali com 1, 2 sacolas, dá mais de R$100, é um absurdo. Mas com planejamento, e por isso que eu falo que mapear é importante,
vocês vão perceber que talvez é possível. E por que eu falo isso? Com relação a definir metas. Esses dias eu estava, vocês já devem ter visto, né? Aplicativo de banco. O banco estava me mandando metas para mim gastar. Ele me deu ali X valores que eu deveria escolher para me gastar no mês. Vamos supor, gastar R$ 2.000 no mês. Se eu gastar esse valor no mês, eu vou ganhar alguns pontos para mim poder comprar alguma coisa. Olha que absurdo, né? Parece coisa de doido. Mas nosso psicológico ele é tão surpreendente que quando você vê ali meta, automaticamente você fala, eu quero atingir esse trem na hora. Eu quero me desafiar a atingir essa meta. E é uma loucura, porque na verdade ele está te estimulando a gastar mais para receber algumas migalhas de pontuação, né? Que no final das contas não vai dar nem 10, 15 reais. Né? Então, não cai nessa. Né? Olha para vocês verem, até o Serasa. O Serasa, ele tem lá, quando você entra no aplicativo, o Serasa ele está ali para que a pessoa não se endivide, não tenha um nome sujo, né? Essa é a ideia, para você ter um nome limpo. Mas assim que eu abri o app, eu vi que lá tinha anúncios, né? Fazendo propaganda sobre empréstimos financeiros, né? Já pedindo a pessoa. Então, olha para você ver como que uma instituição que deveria te proteger, ela está ali fazendo você ser estimulado a contrair uma nova dívida para pagar outra dívida. Isso vai virar uma bola de neve, principalmente para nós que somos pobres, né? Vai ser impossível, não só nós pobres, né? No geral, se endividar, aquilo não importa quanto você ganha, qual seja o seu patrimônio, as dívidas têm o poder de minar, de com o tempo levar alguém à falência. Então, depois disso, gente, né, mapeou, né, tentou ter um entendimento daquilo que você gasta, definiu uma meta, né, alcançável ali de 5 a 10% para sobrar do seu dinheiro no mês. Conhecimento, não pare de buscar conhecimento, continue vendo aqui o canal, né? Pode ver outros canais também, mas te aconselho a sempre estar conosco aqui. Sempre vamos ter conteúdos falando sobre esse básico do dinheiro e falando. Quando eu comecei a me interessar sobre esse assunto, eu confesso que era muito difícil conseguir canais que falassem um pouco da minha linguagem mesmo, né? Para mim que sou pobre, né? Até que veio o primo pobre, mas é muito difícil hoje. Então eu estou falando pessoas comuns, né? Sou uma pessoa comum e consigo mostrar que é possível fazer isso. Né? Então busque conhecimento. E infelizmente, como eu disse, a educação financeira não é ensinada nas escolas, nem no ensino fundamental, médio, nem no ensino superior. Né? Então é importante que a gente busque, e hoje tem muitas formas de se buscar, através dos livros, através dos vídeos, né? Busque conhecimento. Outra coisa que é importantíssimo é entender aquilo, vamos voltar lá no tópico da mentalidade. Pobre versus a mentalidade rica. Mude a mentalidade. Eu contei para vocês aí o exemplo referente ao meu financiamento, como foi a mudança de chave. Eu precisei mudar a mentalidade, mudar o meu entendimento com relação àquele assunto. Né? O conhecimento vai te ajudar a mudar essa mentalidade. Então, pessoal, para finalizar essa última lição nossa, o último tópico é adquira mais ativos e menos passivos. O que são ativos? É o que a gente viu lá atrás. Ativos são recursos que colocam dinheiro no seu bolso, como eu exemplifiquei com relação a investimentos, por exemplo, ou imóveis. São recursos que vão gerar automaticamente valores para você. Vai colocar dinheiro automaticamente no seu bolso. Isso são ativos. E menos passivos. Eu preciso me livrar, como eu falei, né? Falei do financiamento. Eu preciso me livrar daquilo que tira dinheiro de mim de uma forma que eu fique preso naquela corrida que eu falei, que é a corrida dos ratos. Adquira menos passivos. Tente, inclusive, zerar os seus passivos. Tente não ter financiamentos, sempre pensando, né? Claro que é tudo com planejamento. Talvez em algum momento você está falando de um parcelamento que não tenha juros, aí já é outra história. Talvez você vai fazer uma conta rápida na sua cabeça, olha, o valor que eu tenho investido, ele me gera um valor mensal, se eu pagar à vista vai ser pior. É melhor ter esse valor aqui o tempo todo me gerando, né, mensalmente um ganho, do que eu pegar esse valor cheio e pagar. Se eu estou entrando num parcelamento sem juros, talvez seja interessante, mas sempre colocando na ponta do lápis. Então, adquira mais ativos e menos passivos. Esse é o básico, tá certo? Vamos nos mover
Esse é o último tópico. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? É o primeiro vídeo do canal. Creio que com o tempo, né, a gente vai aprender mais, né? Esse é o meu intuito. Eu estou começando agora, estou aprendendo cada vez mais, quero aprender cada vez mais. E falo para vocês aí, coloquem nos comentários sugestões, né, dicas, talvez um feedback, né, como é o primeiro vídeo, talvez algumas coisas que eu possa mudar, temas que vocês acham importante, né, de pessoas, né. Eu sinto muito falta disso na internet, gente como a gente, né, e pode ter certeza que eu estou aqui para falar de uma pessoa comum, né, o que a gente pode mudar aí no dia a dia, tá certo? Então, curta, né, compartilhe, isso vai gerar engajamento para a plataforma, se inscreva no canal, né, assim o algoritmo ele vai entender e vai recomendar esse vídeo, né, e o canal para outras pessoas. Creio que a gente vai crescer junto, tá certo? Então, encerro aqui o nosso primeiro vídeo. Muito obrigado para quem ficou aí até o final e nos vemos até breve. Tchau, tchau.